Queria dar uma palavrinha sobre somas infinitas. Talvez deva começar lá desde o começo do paradoxo de Zenon, em que você parte um tempo finito numa infinidade de parcelas e aí cria uma confusão. Então, acho que a primeira coisa a se pensar é a seguinte: se eu estou somando A1 mais A2 mais A3 mais a N, e esse processo nunca termina, a gente não deve confundir o seguinte: claro, a cada passo eu faço uma soma, e a operação de fazer uma soma tem um tempo. Por pequeno que seja, por mais rápido que seja o meu computador, tem um tempo. Então, se eu vou somar uma infinidade de parcelas, eu não vou terminar nunca. Por mais que isso seja verdade, isso não tem nada a ver com o resultado dessa soma. Então, uma primeira questão é separar o processo de execução do resultado em si. Quer dizer, o que é dizer que essa soma existe, é finita? Você tem que pegar, para cada n, pegar Sn igual a A1 mais a n, e se perguntar se quando n vai para o infinito, essa sequência dos Sn vai para algum limite. Ou pelo menos, vamos dizer, se você acha que ela vai ser infinita, se perguntar o seguinte: será que existe um número m tal que Sn, pensando aqui, pensa em termos positivos, tá? Ou, se não quiser, quer dizer, se essas somas ficam todas menores em tamanho que um certo m, então isso não está indo para o infinito. Então, é perfeitamente razoável a gente conceber a definição do que seja uma soma infinita. Repara que isso não veio nas operações. As operações que a gente faz são com um número finito de parcelas. Mas a gente pode dar uma definição que considere que somar uma infinidade de parcelas possa chegar a um resultado que é finito. Quer dizer, isso daqui, quer dizer, é o somatório, vou escrever assim, somatório de n igual a 1 a infinito de AN é o limite, quando n tende para infinito, de Sn, se ele existir. E, bom, a gente tem uma definição, né? Digamos que o limite, quando n tende para infinito, de Sn é S. Isso significa que, vamos dizer assim, por melhor que você enxergue, se você dá uma margem de erro epsilon, dentro da qual você não distingue mais nada, né, existe um n0, tal que se n for maior que n0, então a diferença entre Sn e S, em módulo, é menor que epsilon. Isso é uma definição. É uma boa definição. É difícil, hein? É a primeira vez que eu fui dar aula de cálculo, estava no 4º período da graduação, me botaram para dar uma turma de cálculo, e a primeira vez que eu fui dar aula de limite, na véspera, eu me dei conta de que eu ainda não tinha entendido essa definição. Mas é uma boa definição. Mas ela tem um grande defeito, que sempre me faz pensar na frase de um colega meu, que, quando o aluno foi perguntar a ele como é que resolvia um problema lá que ele tinha dado, e ele disse: não sei,
Se eu soubesse, não tinha perguntado. Então aqui é a mesma coisa. Se a gente já soubesse quem é o S, às vezes em situações artificiais, sim, a gente sabe quem é o S e descobre que SN tende a S. Mas os casos realmente interessantes são aqueles em que você está procurando uma solução de um problema que você não consegue encontrar, você não sabe qual é, e você chega a ela por aproximações sucessivas. Então você constrói uma sequência de soluções aproximadas que você espera que tenda para a solução efetiva do problema, que você não sabe qual é. Então ela vai ser definida como sendo o limite da sua sequência. Isso também tem uma profundidade grande. Então, essa definição é boa, mas ela não resolve esse problema, porque eu só posso mostrar que a sequência converge se eu mostrar o limite. Ora, eu quero definir o limite como sendo o limite da sequência. Então eu tenho que saber que ele existe sem mostrá-lo. E a gente precisa de critérios para isso. O primeiro critério óbvio, né, é exatamente uma coisa assim. Quer dizer, se você tem isso aqui, supõe que a n maior que zero para todo n, então Sn cresce com n. E se for limitado, deve existir o limite. Aliás, eu vou agora assim esquecer as somas e pensar só nas sequências. Quer dizer, o que é, como é que então a gente garante que uma sequência tem um limite? Então, primeiro resultado é esse. Imagina uma sequência xn Então, primeiro, se xn mais 1 é maior ou igual que xn para todo n, na verdade nem precisa ser para todo n, precisa ser para todo n a partir de um certo ponto. Né? E existe m tal que xn menor ou igual a m para todo n, então ela está crescendo, mas desse m ela não passa. Então, a gente pode garantir que existe x tal que o limite da sequência xn é x. É mais ou menos o critério óbvio, mas ele, na verdade, ele depende de propriedades dos números reais. Quer dizer, você pode construir uma sequência de aproximações de raiz de 2, se você ficar no âmbito dos números racionais, essa sequência vai crescer, mas vai crescer para um número que não existe nos racionais, que é a raiz de 2. Então isso aqui está profundamente dependente das propriedades dos números reais. Pode até ser tomada como uma propriedade básica dos números reais. Bom, mas nem sempre é assim. O critério realmente, para o caso de uma sequência geral, o critério fundamental, aliás, só um parênteses, né? Quando você tem esse resultado, é claro que ele vale para sequências crescentes e para sequências decrescentes. Se você acredita nisso, você acredita na propriedade dos intervalos encaixantes. Quer dizer, se você tem uma sequência alfa n, beta n, de intervalos encaixantes, quando n cresce, o próximo intervalo está sempre dentro do anterior, então você tem a sequência alfa n crescente, a sequência beta n decrescente. Se você ainda souber que o limite, quando n tende para infinito, de beta n menos alfa n igual a zero, então isso vai significar, primeiro, a sequência dos alfa n está limitada por qualquer dos beta n, então ela é crescente, ela tem um limite, alfa. A sequência dos beta n é decrescente e é limitada, tem um limite, beta. Mas se você garante isso aqui, você está dizendo que para todo epsilon maior que zero,
existe N0, tal que se N maior que N0, então beta N menos alfa N é menor que epsilon. Ora, se você tomar um epsilon menor que isso aqui, como os beta N estão todos do lado de cá e os alfa N do lado de cá, um epsilon assim não vai ter como essa diferença ficar menor que esse epsilon. Então o único jeito é alfa ser igual a beta. Então, uma sequência de intervalos encaixantes fecha em um número real. Por isso que eu estou dizendo que essa propriedade aqui é suficiente para você garantir as propriedades dos números reais. Com mais alguns detalhezinhos. Isso daqui é mais poderoso, mas é um caminho para a gente demonstrar um segundo critério, que é o critério, é o único. Você talvez tenha visto séries, você tem critério da raiz, critério da razão, critério de Rabi, critério disso, critério daquilo, tem milhares de critérios. Mas o único critério que deriva desse primeiro aqui, vamos dizer, esse aqui é sólido, né? O critério geral que deriva desse daqui é o critério de Cauchy, que diz o seguinte: se uma sequência de Cauchy, quer dizer, significa que para todo epsilon maior que zero existe N0, tal que se Nm são maiores que N0, então o módulo de xn menos o módulo de xm é menor que epsilon. Se isso equivale, então existe o limite. Aliás, é somente se. Quer dizer, se esse limite existe também, isso é verdade. Isso é chamado critério de Cauchy. E dele decorrem, basicamente, todos os critérios que têm nomes pomposos. Vamos voltar agora para as somas infinitas. Porque esse critério aqui, ele tem uma consequência para as somas infinitas que é muito interessante. É o que a gente chama de uma série absolutamente convergente. Quer dizer, se você tem a n, esses caras aqui podem ser positivos ou negativos. Então, se você pegar os módulos e somar isso aqui converge para um certo S, tio. E para isso basta você verificar que essa soma é sempre limitada. Isso implica que existe o limite, se você somar de 0 a infinito, os ANs, isso tem uma soma. E é consequência disso daqui, ó. Porque, olha só, se isso daqui existe, então daqui você garante que para todo epsilon maior que zero, existe N0, tal que se Nm são maiores que N0, a diferença entre duas somas parciais aqui é menor que epsilon. Então, digamos que o m é menor que n, o somatório de k igual a m mais 1 até n do módulo de AK vai ficar menor que epsilon. Tá? Quer dizer, as somas parciais elas vão ficando próximas. Mas isso aqui implica, ó, isso aqui é maior ou igual que isso. Quer dizer, isso aqui implica que o somatório de k igual a m mais 1 até n dos AK sem módulo, bota o módulo aqui fora, que é o módulo da diferença de duas somas parciais aqui, é menor que epsilon. Então, as somas parciais aqui, isso aqui está dizendo que Sn menos Sm em módulo é menor que epsilon, se você chamar as somas parciais aqui de Sn e Sm. Pelo critério de Cauchy, isso garante
a existência desse limite. Isso se chama uma série absolutamente convergente. Quer dizer, se você esquece os sinais, tira os sinais de todo mundo, se você tem alguma coisa que tem soma finita, então se você botar os sinais, vai convergir. E quem garante é o Cauchy. Claro, existem séries com termos positivos e negativos que convergem também. Tem um critério que é um critério muito útil, né, que é o que a gente chama das séries alternadas decrescentes. Quer dizer, imagina que você tem aqui, quer saber, tem a sequência dos ANs. Imagina o seguinte, que os sinais alternam. Vamos supor o seguinte, que a n é maior ou igual a zero para todo n. Agora pega, e a gente quer saber o seguinte, o somatório de n igual a zero é infinito de menos 1 elevado a n. Então agora a gente introduziu um sinal, quer dizer, os termos pares estão positivos e os ímpares negativos. Podia ser o contrário também. A gente quer saber se isso daqui converge. Ou, colocando assim, né? Aqui, essa daqui pode não cair nesse critério. Claro, se o somatório dos AN já fosse finito, estava resolvido. Mas, eventualmente, a gente pode provar que isso aqui converge numa situação em que os módulos não convergem. A ideia é a seguinte, olha, supõe que a gente tenha as seguintes coisas. Primeiro, a n mais 1 menor ou igual que a n para todo n. Está decrescendo. Ou está decrescendo a partir de um certo ponto. Segundo, limite, quando n tende para infinito, de AN igual a zero. Comentário breve. Espero que a gente já tenha superado a fase de pensar que se a n tende a zero, a soma é finita. A gente já viu que o somatório de 1 sobre n, o AN vai para zero, mas a soma é infinita. Mas se você botar menos 1 elevado a n vezes 1 sobre n, você cai nessa situação aqui. Então, se isso aqui funciona, então existe S tal que somatório de n igual a zero a infinito de menos 1 elevado a n é igual a S. Quer dizer, isso aqui converge. É uma ideia extremamente simples, né? Você soma, você pega aqui, está aqui o zero, chegou aqui no A0. Agora você vai subtrair a 1. Então você vai tirar a 1 aqui. Então esse tamanho é A1. Agora você vai somar A2. Esse tamanho é A2. Depois você vai subtrair A3. Então repara, você vai estar construindo aqui as somas parciais pares estão decrescendo e as somas parciais ímpares estão crescendo. Você tem uma sequência de intervalos encaixantes e a diferença é o último cara que você somou. Então, se esse cara está caindo para zero, essa diferença está tendendo a zero. Então, você cai nos intervalos encaixantes, tem um cara aqui que vai ser o limite da sequência das somas parciais. Muito bem. Então, nós temos dois critérios possíveis de aplicar. Esse aqui é bem particular. Esse aqui, como é que a gente verifica isso? Bom, esse aqui é fácil de verificar, né? Você olha os sinais, vê se o AN está tendendo a zero,
Está decrescendo, está tendendo a zero, é fácil de verificar. Esse daqui recai em saber quando é que uma série de termos positivos tem soma finita. Existe um único critério para isso, basicamente. Se você checar lá, você compara com uma PG. A única coisa que a gente sabe somar é a progressão geométrica. Mesmo, você pode dizer, eu sei somatório de 1 sobre N2 é finito. Então eu posso comparar com essa aqui. É verdade, mas isso aqui você prova comparando isso com uma PG. Eu vou dar um contra-exemplo para o que eu falei, mas o critério básico para você provar que essa soma é finita é comparar com uma PG. Mas tem uma coisa que a gente aprendeu, vamos dizer pelo menos assim, no começo de um curso de cálculo, se essa fosse a primeira aula do nosso curso, eu diria, é isso, compara com a PG. Mas agora a gente já aprendeu algumas coisas, a gente aprendeu derivada, aprendeu integral. E aí tem um truque relacionado à integral que também é um truque muito poderoso, porque introduz pelo menos uma coisinha a mais do que isso aqui, que é o seguinte, olha, toda vez que você tem uma função, imagina que você tem uma função, vou botar o gráfico aqui, uma função assim. Então você pode pegar aqui 1, 2, 3, 4, 5, etc. E olhar para uma soma de Riemann simples assim, você pega esses caras aqui, ou pode pegar os de cima também. Mas imagina que esse cara daqui, né, f de 1, seja o seu A1. E, em geral, né, quando você tiver aqui, está aqui o n, esse daqui é o f de n, é igual a n. Você faz isso daqui. Então, se esse cara é o AN, esse tamanho daqui é 1, a área desse retângulo é a n. E, portanto, a soma dessas áreas aqui, das áreas dos retângulos, que é uma aproximação para a integral, uma aproximação grosseira, é a soma até n. Isso, então, pode nos permitir, quando essa função for crescente, como é o caso aqui, isso pode nos permitir fazer uma comparação com a integral. Quer dizer, olha só, o somatório de k igual a 1 até n dos AK, que são os f de k, é menor ou igual, nesse caso menor até, né, que a integral de 1 até n mais 1 de f de x dx. Isso é poderoso, porque a gente sabe calcular umas integrais assim, sem passar por séries. Então, particularmente o 1 sobre x, quer dizer, quando você faz assim, né, pega aqui, 1 sobre x elevado a p. P vamos dizer assim, maior que zero. Vai dar uma coisa desse tipo, né? Vai ser decrescente assim. E aqui você tem 1. Então tem duas comparações que você pode fazer. Você tem aqui dois, 3, 4, etc. Você pode aproximar assim, e aí você vem até n aqui. E aí você tem a soma, se você somar aqui a integral
de 1 até n de 1 sobre x elevado a p dx é isso aqui. É maior que a soma de 2 até n. Então, se eu somar mais 1, que é esse quadrado aqui, que corresponde a 1 sobre x elevado, sobre 1 elevado a p, isso daqui é maior que o somatório de k igual a 1 até n de 1 sobre k elevado a p. E, ao mesmo tempo, esse somatório aqui, ó, se você fizer a aproximação para a integral por cima, se você pegar esses retângulos aqui, então você vai vir até aqui, e aí você vai ter que a integral de 1 até n mais 1 de 1 sobre x elevado a p dx, agora ela está abaixo do somatório de k igual a 1 até n de 1 sobre k elevado a p. Então, o que vai acontecer? Olha, se essa integral, quando n tende para infinito, se ela for finita, somando 1 é finito, então essa soma aqui está limitada, portanto converge. Se ao contrário, quando o n tender a infinito, isso aqui tender para infinito, então essa aqui vai para infinito, diverge. Então esse é um critério novo assim para nós, quer dizer, está usando, gastando um conhecimento que envolveu o teorema fundamental do cálculo. É uma boa ideia para comparação. Queria fazer uma observação agora um pouco mais profunda, que marca uma diferença entre as séries absolutamente convergentes, aquelas que você pega o módulo dos AN soma dá finito, e isso garante que o somatório de AN converge, para as que são condicionalmente convergentes, quer dizer, aquelas que, se você pegar os módulos, a soma dá infinita, mas mesmo assim, por uma compensação de sinais, a soma dos ANs, levando em conta os sinais, é finita. Tem uma diferença crucial e muito importante.